Fala pessoal, tudo bom? Bom, nesse vídeo de hoje aqui eu vou estar tratando de mais um design pattern, tá? Que eu chamo de basic test, né? Mas tem gente também que chama de template, tá? É uma abordagem assim, bem simples, né? De você configurar coisas que testes compartilham, coisas que testes têm em comum. Não sei se vocês perceberam aqui, mas tinha alguns testes que eles compartilhavam algumas funções. No caso aqui, eu criei um método para a gente obter um ID de usuário existente, certo? Assim como eu poderia criar um método para obter o ID de um usuário inexistente, ou algo assim desse tipo. Assim como eu poderia criar uma função para obter o nome de algum usuário, tá? Então, essas funções, esses métodos que são utilizados por mais de um teste, às vezes mais de uma classe, a gente pode estar usando esse design pattern, tá? De uma maneira até que bem simples, tá? Assim, geralmente a gente categoriza como um padrão de teste, tá? Porque o problema que a gente está tentando resolver aqui é a reutilização de código. Tá? Então, para não ficar toda a classe tendo que vir aqui, vamos supor que no meu teste de contrato eu também precisasse disso aqui, por algum motivo, sei lá, fosse uma função que eu precisasse em outras classes, e eu tivesse que vir ficar copiando e colando esses testes aqui, no health test eu também preciso dessa função para trazer um ID de um usuário e tal. Então, para eu não ter que ficar nesse copia e cola de código, eu vou estar criando aqui na minha pasta de usuários, tá? Cadê? Java Class, chamado de base test ou teste base, tá? Com o objetivo, né, como eu disse, né, de estar trazendo o uso, né, da herança. Então, quando você trabalha com linguagem orientada a objeto, né, você aplica o uso de herança. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou só dar um exemplo para início, tá? Vou pegar essa função que eu utilizo nessa classe aqui de testes funcionais para usuários que eu tenho, certo? Vou passar ela para a minha classe de teste base. Ok? E aí, na minha classe de teste funcionais de usuário, eu vou dizer que ela extende a base test. Tá bom? E o que isso vai fazer? Vai fazer que quando eu precisar dessa função aqui, cadê a função getUserID? Eu vou jogar essa função aqui que eu estou passando a ID de static. Get existing user pronto. Então, quando eu for usar aquela função, eu posso usar ela sem depender, sem ter esse código na minha classe aqui. Então perceba que se eu fosse criar testes, como eu disse, né, eu tinha dado o exemplo da outra vez, né? Aqui eu vou ter o endpoint de user, que eu vou estar criando uma automação de teste para user, mas eu poderia ter o endpoint de produtos, endpoint de carros ou de qualquer outra coisa. Então, para eu não ficar copiando e colando esse código, que eu ia estar eu começo a compartilhar ele dessa forma. Então eu crio uma classe chamada de base de testes e nela eu consigo compartilhar esses métodos para evitar de ficar nesse copia e cola, tá bom? Então toda vez que você tiver uma porrada de função, uma porrada de métodos, se você percebe que eu utilizo ele em várias classes, você pode vir com essa ideia para você estar evitando duplicidade no teu código, tá bom? Além disso, o que mais que a gente pode estar adicionando aqui na nossa classe base de testes? Existem algumas coisinhas aqui, deixa eu adicionar algumas anotações aqui primeiramente. Vou botar um public void aqui, eu vou chamar de setup. Tá? Esse setup eu aprendi com um que é chamado Elias Nogueira, que ele fazia isso para os testes dele e eu acabei achando bem fácil de utilizar no meu trabalho, né? Acabei pegando costume, né? Para que serve esse setup para testes, né? Vamos supor, né, que por algum motivo você acha que seja mais fácil setar a base da tua API por aqui. É possível. Eu vou dar o comando rest assured aqui, né? .base URI, e ele vai setar para a gente a base da nossa API. Tá? Então, em vez de eu criar aqui na roda aqui minha base, eu posso já deixar ela lá no setup.
Não estou dizendo que é a única maneira ou é a maneira correta. Estou aqui só para demonstrar para vocês que também existe essa possibilidade, tá? Então, se vocês vierem aqui digitarem Rest Assured, vocês vão perceber que tem uma porrada de coisa que vocês podem estar fazendo uso aqui, tá? Então, eu vou adicionar também o Base Path, tá? Porque a minha API, ela tem, além da Base, ela tem também, deixa eu tirar isso aqui, né? Ela tem também esse API, tá? Eu vou tirar a porta também, porque não é necessário ter a porta aqui. Porque eu também posso setar a porta dela aqui, então vem o Rest Assured, ponto, a porta acho que é só ponto port, aqui, ponto port. Eu seto a minha porta para 8080, tá vendo? E o que qual a necessidade de fazer isso? Quando eu seto meu base URI, meu base path, meu port, ele automaticamente monta esse endpoint da seguinte forma. Ele pega o base URI aqui, ele auxilia, né? Ele adiciona com o base path. Só que também, como eu também setei um base port, ele vai vir no localhost e botar 2 pontos em meu base port. Beleza? Então, dessa forma, fica igual eu tinha aqui na minha rota. Perceba? Então eu tenho o meu base URI aqui, eu tenho a minha porta aqui, e eu tenho o meu base path aqui. Opa, onde que tá? Aqui. Beleza? Como eu disse, só estou trazendo informação extra. Não é que você pode fazer uso das rotas como eu fiz ali inicialmente, mas essa também é uma outra forma. Tá certo? E como eu setei esse base URI, base path e porta, eu posso remover daqui no meu base URI. E agora eu trabalho com os endpoints apenas dessa forma, sem adicionar a minha base URL. Então aqui excluo tudo aqui. Pronto. Apenas o endpoint certinho, sem ter a base do meu endpoint. Tá bom? Dá pra você setar mais coisas? Dá pra você setar mais coisas. Tá. Não sei se vocês lembram, teve alguns testes que eu fiz, que eu usei aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar o teste aqui. Eu tinha mandado um logout. Não sei se vocês lembram em algum dos testes que eu fiz. Não sei se era o teste de contrato. Deixa eu ver aqui. Tem um logout aqui. Não sei se vocês lembram, mas eu acabei usando. Então, eu acabei usando esse logout com aquela ideia, né, de trazer um log mais verboso pra gente conseguir compreender o que está acontecendo ali. Essa é a ideia do logout. Deixar a parada mais verbosa pra gente, na hora que formos analisarmos o log, conseguirmos compreender mais fácil o que está acontecendo, qual foi o resultado esperado. Então, dessa forma, eu posso remover esse logout aqui e posso adicionar no meu setup para teste. Eu vou dizer aqui rest assured enable logging of request and response if validation fails. Ou seja, habilitar o log de request e response se a validação falhar. Tá? Deixa eu dar um comentário aqui. Ó. Setar base URI path e porta da minha API. Não, adicionar, setar log verboso parecido com logout. Parecido não, né? É o logout. Não é parecido. Bom, além disso, não sei se vocês também lembram, outra coisa que a gente pode estar setando aqui no nosso setup para testes, deixa eu ver se eu encontro aqui, a gente estava dizendo no header que o tipo de conteúdo era um JSON, né? Isso aqui, existe uma maneira da gente setar para todos os testes isso também. Para toda vez que eu tiver um teste, não precisar ficar falando para ele, olha, o meu response body é um JSON, o meu request body é um JSON. Então, para não ter que ficar repetindo isso em todos os testes, eu fiz isso nesse teste aqui, vou remover aqui, e também aqui, nesse teste também. Para não ter que ficar toda vez dizendo para o nosso teste que eu estou sempre trabalhando com JSON, isso é uma forma também setar request e response body sempre
sendo tratado como um JSON. Tá, e como é que a gente faz isso? Novamente, rest assured ponto request specification, tá? Vai ser um new request specification. Opa, vamos stop. Não é um new request specification aqui, não. New request spec builder, esse aqui. Ponto set content type, ou seja, setar o tipo de conteúdo, e o content type vai ser um JSON. E eu dou um build. Toda vez que você tiver um builder, geralmente no finalzinho você tem um ponto build. Você já fica esperto com isso. Vai ser shared. Bom, eu já setei então que o meu request body vai ser do tipo JSON. Agora eu vou setar também que meu response body, que o meu response specification seja um new response spec builder ponto expected content, ou seja, tipo de conteúdo que eu espero, um content type, um JSON. Novamente um build no final para setar aqui. Então dessa forma eu consigo setar aqui tanto meus requests quanto meus responses vão ser sempre um JSON, tá? E como eu disse, eu evito, né, de ficar tendo que dizer no header que eu estou trabalhando, né, com um JSON todas as vezes. Então agora ele já está entendendo isso, porque eu já setei isso, tá? Mas como que ele vai entender que ele precisa... Porque isso não é um teste, né? Perceba que isso aqui não é um teste. Não tem um arroba teste antes disso aqui, correto? Não estou testando nada aqui. Então como que ele vai entender? Eu uso uma outra nomenclatura chamada before, tá? Isso é do TestNG. Então antes dele rodar minha suite de testes, ele vai rodar para a gente esse método, onde ele vai setar a nossa API, vai setar um log verboso e vai setar um request e um response body sempre sendo tratado como JSON. Tá? Então perceba que essa função de setup é para justamente fazer o setup do teu teste antes deles serem rodados. Né? Então, coisas que você iria repetir no código, você não vai repetir. Então, por isso que eu bato nessa tecla desse design pattern, porque, como eu disse, sem essa abordagem, você vai ter um código duplicado, cara. Tá? E aqui você vai poder setar uma condição prévia para os seus testes, que são isso aqui, né? Porque ele vai rodar antes, certo? Então, uma condição prévia, ou seja, antes. E com essa abordagem, você vai fazer o uso de herança, né? É uma maneira mais fácil para você estar lidando com seus testes. Vai ser mais flexível, né? Porque imagina você ter que, todas as vezes que você ter que alterar essa função aqui, esse método, para estar adquirindo um ID de um usuário existente, você tivesse que, em cada classe que você adicionou ela, ter que vir alterando. Então ia dar um grande trabalho. Então para isso não acontecer, você vem aqui, adiciona essa classe de base, né, como se fosse de um template para todos os outros testes, para ele trazer, né, através da herança, toda essa parte. Tá bom? Eu esqueci de dizer também que nesse before switch, a gente tem que botar um always run true, ou seja, ele sempre deve rodar isso como verdade. Para toda vez que eu for rodar qualquer switch, ele não possa esquecer disso. Bom, agora que eu fiz essas modificações, vamos rodar os testes e verificar se realmente continuam funcionando, né? Porque após fazer as mudanças, né, eu espero que as coisas continuem funcionando. Tudo bem, show de bola. Bom, o vídeo de hoje até que é um pouco rápido, é mais para a gente tratar desse design pattern, que acredito que seja bem interessante para você estar adicionando no projeto de vocês. É muito solicitado que você siga uma porrada de design pattern, porque vai auxiliar na hora de você, eu sempre falo isso, mas vai auxiliar você na hora de dar manutenção do teu código, cara. Vai ficar muito mais fácil. Né? É porque aqui no momento eu estou trabalhando com uma API bem pequena, poucos endpoints. Agora imagina você trabalhar com uma API bem maior. Imagina. Cara, ia dar muito mais trabalho. Tá? O código ia ficar muito maior. Então, na hora de dar manutenção também seria bem difícil. Então você tem que sempre, ao criar seu código, entender que como você vai ter que dar manutenção, você vai ter um trabalho daqui a pouco. Então pensa que para você não sofrer daqui a pouco, você vai montar o seu projeto de uma maneira sólida, que você vai conseguir, sólida e organizada, né, que você vai conseguir
sem grandes problemas futuramente, tá dando toda a atenção para o teu código, toda a manutenção que for necessária. Beleza? No próximo vídeo eu vou estar tratando do Allure Report, que é um report mais elegante, tá? Até então os testes que a gente está realizando aqui, quer ver? Não terminou não. Cadê Programs? Não. Foi no Run, ok. Você percebe que os testes aqui, eles é fácil, né, de entender que eles funcionaram e tudo mais, mas existem algumas bibliotecas que você pode estar utilizando para criar um reporte mesmo. Elas criam um reporte em HTML mesmo, que você abre, ele mostra quais testes passaram, quais que não, ele mostra um gráfico, se você quiser plotar um gráfico e tudo mais. Então é bem interessante, tá bom? Então por hoje é isso.